Desde o começo da pandemia, se criaram teorias sobre determinadas coisas, sobre qual era o público que mais fortemente seria atingido, de que forma seriam ocupadas as áreas de saúde para esse atendimento, se haveria ou não a possibilidade de haver um colapso. Várias coisas foram criadas, a necessidade de se ter a vacina, todo o trâmite que aconteceu para a aprovação das vacinas, daquelas que já estão aprovadas, e nós estamos com 1 ano e 4 meses de falar e falar e falar sobre a pandemia, e é sempre bom nós trazermos aqui no Bandeirantes Acontece, na Rádio Bandeirantes, pessoas que estão participando de todo esse processo e com diferentes formas de pensar sobre isso que o país está vivendo, a humanidade está vivendo. Nós estamos com o Dr. Paulo Zanotto, que é virologista da Universidade de São Paulo, que muito gentilmente nos atende. Dr. Paulo, como vai? Boa tarde. Boa tarde, querido. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Doutor Paulo, o senhor imaginava, lá no começo da pandemia, e eu vi entrevistas do senhor de bastante tempo, desde o início desse processo, de que nós viveríamos nesse mês de abril uma diferença tão grande no perfil do internado e no perfil do entubado, dos jovens ou as pessoas que não tenham passado dos 50 anos, que viessem a estar sofrendo de uma maneira tão contumaz como a gente está podendo acompanhar agora? Isso faz parte do nosso entendimento da evolução de vírus, né? Eles fazem isso. Quando ele começa a se expandir numa população, logo depois que ele muda de hospedeiro, ele começa a se adaptar a essa população. Então a gente teve o ano passado a emergência do vírus e uma adaptação, várias variantes foram surgindo desde o ano passado, e gradualmente ele vai se adaptando e se transmite de forma mais eficiente, mais rápida entre humanos. Geralmente, nesse processo de adaptação inicial, ele replica melhor, transmite mais rápido, portanto, causa mais doença. Então, tudo isso era previsível. Doutor Paulo Zanotto, boa tarde. O Zaidan que está falando. Nós temos ouvido, nos últimos tempos, muitos políticos e jornalistas usando a palavra ciência como um mantra, né? E hoje, inclusive, tivemos de ouvir o Renan Calheiros dizendo que a CPI vai ser o santuário da ciência. Então, estão usando a palavra ciência aí como se fosse uma fonte de verdades incontestáveis, né? Que a ciência fosse monolítica, homogênea, todos os cientistas pensam a mesma coisa. Inclusive médicos que não entendem muito de vírus, são de outras áreas, e que tentam fazer apologias a respeito disso e daquilo. O senhor é um virologista internacionalmente reconhecido, então acho que pode tirar muitas dúvidas. Eu até começo com a origem, porque quando o Luc Montagnier, com a sua autoridade de Nobel de Medicina, pelas pesquisas que fez, decisivas, né, com relação ao HIV, ele disse no ano passado que o vírus era de laboratório, não era um vírus natural. Outros cientistas, também importantes, contestaram, outros apoiaram e tal. E quando a Organização Mundial de Saúde falou, não, é natural, ninguém levou muito a sério, porque a OMS tem pisado muito na bola. O senhor tem pelo menos uma impressão ou uma conclusão da origem desse vírus, se ele é natural, ele surgiu na natureza ou não? Essa é uma pergunta extremamente espinhosa, dificílima de responder com total convicção. A gente tem muita deficiência de dados, a gente não tem informação. No começo do ano passado, eu mandei 9 perguntas para o nosso Ministério de Relações Exteriores fazer para o governo da China. Nenhuma das perguntas, nem sei se foram feitas, foram respondidas. Então, a gente ainda tem muita incógnita. A própria WHO mandou uma equipe lá para a China, mas eles não tiveram acesso a grande parte da informação que eles precisavam. Então, isso tudo é extremamente complicado e eu não acho uma boa ideia eu me manifestar. Eu acho que a gente em ciência, que todo mundo fala hoje em dia de ciência, e você vê aí a construção de fake scientists, né, sendo colocados, inclusive, na frente de pessoas importantes aí da administração pública do Brasil, né, dando opiniões, só que as pessoas não veem o currículo dessas pessoas, infelizmente. Mas o ponto é que é muito difícil a gente falar em ciência nessa situação sem a gente ter informação.
A gente precisaria dos dados, a gente gostaria de isolados de vírus de morcego da região, mais ou menos onde provavelmente o vírus parecido a esse já tinha sido isolado. O problema é que o vírus mais próximo, o isolado mais próximo do SARS-CoV-2, chamado HAT-G13, foi contestada, inclusive, a existência desse isolado. Então é muito problemático, a gente não tem informação, essa é uma história que muito provavelmente vai ser melhor elucidada, talvez com o tempo, quando a gente tiver acesso à informação crucial. Então essa é a questão da origem dele. Mas, doutor, de maneira... Podemos sumarizar, talvez, que a origem dele seja um vírus de morcego e que muito provavelmente ele pode ter passado por um outro animal e depois feito o surgimento em humanos. Quando eu estava analisando as primeiras sequências no ano passado, eu percebi que os primeiros isolados não eram de Wuhan, na verdade, era uma região de 800 quilômetros de distância de Wuhan. Mas isso também era uma pergunta que eu tinha feito para o governo da China, se eles tinham voltado em Guangdong e tentado isolar mais vírus praticamente idênticos ao SARS-CoV-2. Essa resposta não foi dada. Doutor Paulo, a questão da reinfecção, claro, o vírus foi sofrendo as mudanças, né, como todos os vírus, o senhor já explicou isso várias vezes, e é quase inevitável, né, que ele faça essas mudanças, mas a reinfecção, ela é um caso isolado, são casos parcos, poucos, ela é uma possibilidade aberta para todo mundo, qualquer um que teve a Covid pode voltar a ter a Covid. O que sabemos a respeito da reinfecção da Covid-19? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão de vidas. Ela é crucial para a gente poder entender quais são as melhores estratégias de mitigação, o que nós vamos fazer em termos de desenho de plataformas vacinais, quais são as medidas de redução de susceptibilidade que têm que ser tomadas e quais são os fármacos que operam independente da variabilidade viral. São perguntas cruciais que devem ser respondidas. Mas hoje em dia o discurso está tão contaminado de política, de violência, de agressão, de cancelamento de pessoas, a coisa virou uma guerra cultural, então é muito difícil a gente ter uma conversa lúcida acerca disso. Mas sobre a reinfecção, inicialmente a gente imaginava que, aliás, no começo do ano passado, conversando com colegas meus na Itália, eu solicitei que eles narrassem eventos de pessoas que tinham sido atendidas, vamos dizer, em janeiro, fevereiro, e que voltassem depois para serem atendidas no mesmo hospital, talvez por uma equipe médica relacionada, alguns meses depois. Isso não veio, essa informação da Itália, então a gente ficou muito animado com isso. Depois foi feita uma publicação nos Estados Unidos, onde foi comprovado um evento de reinfecção, mas mesmo, e foi bem feito o trabalho, porque eles sequenciaram o vírus do primeiro evento, na primeira infecção aguda, passaram-se vários meses, esse indivíduo teve uma outra infecção, se sequenciou o vírus dessa outra, e era diferente da primeira. Então isso daí era o teste necessário para saber que houve uma reinfecção. Depois, gradualmente, outros eventos de reinfecção foram sendo documentados, mas em baixa quantidade, então mostrando que talvez, dado o número de milhões de infectados, talvez a reinfecção não fosse uma coisa muito importante. Mas agora o que a gente está observando com essas novas variantes, como a P1 que está circulando no Brasil, é que existe muita documentação, por enquanto, assim, anedótica, no sentido que são relatos médicos de pessoas atendendo o mesmo paciente depois de meses dele ter tido uma infecção aguda. E então, talvez no começo a gente não observasse tanta reinfecção, porque a diversidade viral era limitada, né? E à medida que ela expande, à medida que essa diversidade expande, como se fosse um Big Bang de diversidade genética, os vírus vão ficando mais diferentes, então, eventualmente, um variante surgindo agora pode escapar à imunidade gerada a um isolado, um variante que estava circulando, vamos dizer, há 6 meses atrás ou no ano passado. Então, isso vai ter que ser observado. Se esse for um cenário, a coisa é preocupante, mas, de qualquer maneira, existem, novamente, aspectos que têm que ser considerados, que seriam a gente dar uma olhada no que vai atuar na célula, não necessariamente no vírus, e, portanto, não tem como o vírus gerar mutação de escape para. Então, esse é o grande problema. Será que a imunidade subneutralizante gerada por pessoas que têm uma imunidade fraca ou
que estejam mostrando uma imunidade subneutralizante devido ao sistema de ou vacinação ou a questão da resposta à vacina ou o tempo que ele foi infectado com relação à data de vacinação. Isso também pode ser muito severo e grave, porque antes da pessoa ter uma resposta completa à vacina, ele pode ser infectado ou se apresentar para ser vacinado já infectado. São severos problemas aí envolvidos. Então, isso tudo vai ter que ser respondido. A gente vai entender isso à medida que os dados forem entrando. Doutor Paulo, foram definidos ao longo desse tempo aí, a gente tem muito mais imunizáveis do que imunizantes no Brasil, e aí se definiu que determinados grupos deveriam receber a vacina antes dos demais. E aí começou pelos idosos, pessoas com comorbidades, primeiro o pessoal de linha de frente, de atendimento. E aí houve uma descentralização das decisões com professores, policiais, grávidas. Houve erro nessa avaliação de distribuição de quem deveria ser vacinado primeiro? E se houve algum tipo de erro de avaliação, o que isso pode impactar em todo o processo de imunização, uma vez que a gente tem menos vacinas do que pessoas para serem vacinadas? Olha, de uma certa maneira, as opções que vários governos, por exemplo, na Inglaterra, ou na Europa, tomaram, e aqui no Brasil acho que andou de uma forma meio parecida até um certo tempo, era priorizar a vacina justamente, como você mesmo falou, para grupos de risco, os first responders, que são as pessoas que entram em contato com potencialmente pessoas infectadas, ou em hospitais, ou fazendo atendimento público. Então, isso daí é muito razoável. E, de fato, como a gente tem menos imunizante do que pessoas para serem imunizadas, tem que haver uma prioridade e, crucialmente, o ideal seria começar justamente pelos grupos de risco. Como o vírus mata muito pessoas a partir de uma certa idade, eu acho que o ideal seria vacinar os idosos com comorbidade, começar por aí e juntamente com o pessoal que está na linha de frente sob risco. E depois, gradualmente, incluindo grupos de menor risco. E isso é razoável, isso é o que está sendo feito. Doutor Paulo, o senhor falou há pouco sobre reinfecção e isso me leva aqui a uma questão a respeito da vacina, né? Sarampo, por exemplo, o sujeito toma... Antigamente era uma dose, hoje são duas, né? Toma 2 doses da vacina e durante a vida. Já a gripe, quem pode, toma todo ano. É o recomendável. E então, por tudo que a gente ouve, inclusive essa explicação que o senhor deu a respeito do que já se sabe, o que se intui sobre a reinfecção, talvez tenhamos de ter uma vacinação anual ou bianual aí contra o coronavírus. Então, eu queria saber, primeiro, uma pessoa que toma lá as 2 doses da Coronavac, digamos que no ano que vem seja recomendado que a pessoa de novo tome vacina, ou daqui a 2 anos, não sei. Ela poderá escolher uma outra vacina? Será até melhor que ela tome uma outra vacina, diferente da Coronavac? Como é que é essa questão da vacinação, de vacinas diferentes ao longo do tempo? O sujeito toma as 2 doses de uma e depois de um tempo toma 2 doses ou uma dose de outra. Isso terá de acontecer? Olha, veja, para poliomielite a gente vinha fazendo isso, né? Você lembra que provavelmente se você deve lembrar de quem teve filhos nos últimos 20 anos ou tem neto, claro, tal, sabe que a gente usava a Salk, que é um vírus inativado, né, para poliomielite, e a Sabin, que é um vírus atenuado, e a gente fazia mistura dessas duas plataformas vacinais justamente para garantir uma certa segurança, porque a Sabin, o vírus atenuado, ele pode mutar, ele pode reverter a mutação de atenuação e se tornar patogênico. Então a gente fazia Salk, Sabin, lembra disso? Então a gente fazia 2 vacinas com Salk e uma com Sabin. O problema da vacina Salk, que é análogo a todas a Coronavac, por exemplo, que é um vírus inativado, é como ele é intramuscular, ele é injetado intramuscular, ele não gera anticorpos mucosais que são importantíssimos, como o IgA, não tem produção de IgA. Então, a resposta imune gerada por vacinas inativadas, ela geralmente é deficiente nesse braço importantíssimo de proteção contra um vírus de transmissão por via respiratória. As outras vacinas disponíveis no momento, que usam a plataforma de RNA mensageiro e adenovírus, elas têm também esse mesmo problema.
além de ter assim uma certa dificuldade em a gente conseguir entender a quantidade de proteína que vai ser produzida no organismo, quanto imunógeno é produzido, em que condições. Então, a vacina ideal, em última análise, seria uma vacina atenuada de coronavírus, que fosse colocada na mucosa e que gerasse IgA para cortar o ciclo de transmissão, né? Então, essa é a verdade. As vacinas foram desenvolvidas muito rapidamente e agora vários outros coronavírus causaram problemas enormes quando você usa a proteína spike completa, essa proteína que fica fazendo contato entre o vírus e a célula. Então, a gente está tendo isso. Existem vacinas em desenvolvimento. Tem um colega meu lá na China, ele é o diretor do CDC em Beijing, o Jorge Gaofu, que desenvolveu um conceito vacinal baseado só num pedacinho da spike na ponta que faz o contato com o receptor, que chama Receptor Binding Domain, o domínio de ligação com o receptor. Ele faz um dímero disso, dois pedacinhos de proteína que se unem, e quando são apresentados num contexto de vacina, eles causam uma boa imunogenicidade e eventualmente menos problemas. Então as vacinas ainda estão evoluindo e eu acho que tem aqui no Brasil uma vacina sendo desenvolvida dessa forma pelo professor Jorge Calil, da Universidade de São Paulo. Eu espero que essas vacinas atinjam um desenvolvimento rápido, né? Porque são soluções, talvez, que possam trazer vantagem. Doutor Paulo, para fechar da minha parte, são duas questões que eu gostaria muito de ouvir, porque são muitos curiosos falando sobre o assunto, numa guerra cultural, como o senhor mencionou, mas uma é a questão do tratamento no início da doença, que é geralmente uma norma, né? Em caso de vírus, quer dizer, a pessoa tem um vírus, então tem um tratamento inicial, até para evitar que o vírus cause mais danos. E em relação à Covid-19, ao coronavírus aí, tem havido uma guerra contra, de um lado, a favor do outro, do tratamento inicial. A história da ivermectina, hidroxicloroquina e assim por diante. Queria saber a sua posição a respeito e também sobre a confusão que muitos fazem entre isolamento social, distanciamento social e lockdown. Como é que o senhor vê essas questões que fazem parte dessa guerra cultural que o senhor mencionou? É muito complicado falar sobre isso por várias razões. Primeiro, é uma guerra completamente assimétrica, literalmente, porque, por exemplo, você vai pegar as grandes, por exemplo, o New York Times, os grandes jornais do mundo inteiro foram completamente contrários a tratamento precoce no ano passado. Chegou ao absurdo de serem fabricadas publicações científicas dos melhores jornais do mundo, que depois tiveram que ser retiradas. É um verdadeiro absurdo que aconteceu e está acontecendo. E você vê os fake scientists fazendo uma pressão enorme, esses cientistas fabricados, né, retirados aí da websfera, do YouTube, etc. e tal, ou pessoas sem currículo nenhum falando coisas. Então, hoje em dia, você tem centenas de publicações mostrando que o tratamento precoce é vantajoso se começado cedo, né? E ainda mais com esses novos variantes, isso se torna mais importante ainda, né? E tem aspectos que vocês colocaram na pauta para essa reunião, que vocês não, obviamente, não, parece que não vai dar tempo de abranger, mas a questão, por exemplo, do pós-Covid, né? O pós-Covid, ele só é um problema muito sério se a pessoa chega a ser hospitalizada. Então, vocês lembram aí ministros da saúde dizendo para a pessoa só voltar ao hospital no momento da hospitalização, o que é terrível, porque as pessoas que são hospitalizadas, as pessoas que chegam a ser entubadas, uma grande parte morre. E os que sobrevivem vão ter essa pós-Covid devastadora, que causa um problema enorme para a saúde. Então, é lógico que o tratamento precoce tem que ser contemplado, tem que ser avaliado. Isso tem que seguir os exemplos, como por exemplo do Cássio Prado, lá em Porto Feliz, né? O que está acontecendo em outros lugares do mundo, em vários países que estão usando o tratamento precoce e que estão tendo resultados razoáveis. Infelizmente, a gente não tem visto uma ressonância desses feitos na imprensa, o que mostra que essa é uma guerra completamente assimétrica. Eles vão calar a boca de pessoas como eu, vão tentar me tirar o emprego, me resumir a zero, mas isso, agora, você não vê nada acontecendo para as pessoas que estão aí sendo levadas à categoria de estrelas da ciência, né? E que falam sem ter nenhum tipo de preparo para dizendo o que estão falando. E nesses tratamentos, quais medicamentos que eles estão usando, doutor Paulo?
quantidade muito grande de medicamentos estão sendo usados de forma precoce, desde anticorpos monoclonais até várias moléculas que foram reposicionadas. A gente não precisa falar o nome aqui, provavelmente o seu programa vai ser retirado do YouTube depois. É lógico, vocês estão pensando que é brincadeira, coisa seríssima, e é no Pode mundo falar todo. se Tem quiser, colegas, fique à vontade. eu tenho colegas na Europa, nos Estados Unidos, que estão vivendo o mesmo tipo de problema. E pessoas com currículo muito melhor que o meu sendo destruídas. Então vocês estão entendendo que o problema é seríssimo e totalmente assimétrico. A população tem que saber disso. E sobre lockdown e isolamento, e a última pergunta do Zaidan, doutor? Eu posso falar um pouquinho sobre isso. O lockdown, ele tem uma... Eu vi um trabalho agora do Brigadeiro Pazini, muito interessante, onde ele usou a ciência de verdade, não essa palhaçada aí de youtubers, mas ele fez uma modelagem muito interessante, mostrando que você tem que, para você avaliar os sistemas de mitigação, você tem que levar em consideração a economia também. Então, o impacto, a coisa mais bizarra que ninguém está entendendo, é que mortalidade também é afetada por economia. Mortalidade também é afetada por saturação do sistema hospitalar. Então, quando você fala de 355 mil mortos no Brasil nesse ano devido à Covid, no mundo inteiro existe um esforço enorme para notificar como Covid qualquer tipo de morte. Isso tem reclamações seríssimas feitas por colegas nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar do mundo. Então é uma coisa muito estranha o que está acontecendo. Agora, eu não quero comentar nada sobre isso, mas vocês pensem um pouco no que pode estar acontecendo. Eu não tenho ideia. Eu entendo um pouquinho só de vírus. O resto é confuso. Então, mas lockdown, entender... o que é o lockdown? O lockdown sim, por entender de vírus, o que o senhor diz sobre o lockdown? Que ele é bizarro, porque ele não funciona. Esses beta-coronavírus, eles evoluíram justamente para ser transmitidos em espaços confinados entre morcegos, né? Os morcegos vivem de várias espécies de morcegos que ficam em cavernas durante o dia e eles ficam muito próximos e eles têm transmissão oral fecal do vírus e à noite eles vão voar e voltam. Então esse vírus é adaptado para ser transmitido em espaço confinado. Isso tinha sido mostrado em Singapura no começo do ano passado. Como os espaços confinados, se tem alguém com vírus lá, ficam rapidamente, completamente forrados as superfícies por partículas virais. Como é espaço confinado, não tem ultravioleta, é difícil de limpar, de eliminar a partícula viral, e, portanto, são formas muito interessantes para o vírus, para que ele seja transmitido. É do interesse deles. Doutor, para concluir. O distanciamento social, ele pode ser feito de forma racional e inteligente. As pessoas não vão ter que fazer, por exemplo, grandes reuniões em fim de semana, fazer baile, se reunir e tal. As pessoas têm que manter um certo espaço. Se todo mundo tivesse um pouco mais de entendimento disso, a gente poderia ter uma operação como você está vendo com extremo sucesso acontecendo na Flórida, no Texas, em vários lugares, em países do norte da Europa, né? E, inclusive, é uma coisa muito interessante, porque mesmo na África, em vários lugares, a gente tem um problema onde a narrativa, digamos assim, de que as pessoas têm que ficar confinadas está indo contra os fatos. As pessoas não estão confinadas e a mortalidade, o número de casos é reduzido. Em outros locais, por exemplo, onde a coisa começou muito bem, a coisa de repente piorou demais, como na Índia. Então é muito difícil a gente generalizar e tentar criar alguma política que seja, digamos assim, de aplicação total no planeta. Lockdown não faz bem, lockdown mata as pessoas, destrói as economias, né? Agora, o distanciamento social racional, bem pensado, com consciência, é realmente algo útil, não tenho a menor dúvida disso. Tanto que teve um impacto, inclusive, na transmissão de vários outros vírus respiratórios nesse ano. Dr. Paulo Zanotto, virologista da Universidade de São Paulo. Dr. Paulo Zanotto, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. A gente se fala em uma próxima. Um abraço, pessoal. Boa tarde e fiquem bem.